Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos queridos amigos e amigas do canal do YouTube. Estamos aqui com muita alegria e muita gratidão pela oportunidade de aprendizado, de reflexão, primeiramente para mim, aprendizado para mim, reflexão, pois lendo, relendo, rememorando estes ensinos maravilhosos, vamos assim nos fortalecendo, né? E nestes vídeos temos feito o estudo como fazíamos nos tempos normais do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Grupo Espírita Mensageiros. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permite nos reunirmos e estarmos irmanados através do canal do YouTube, da internet, pelo menos uma vez na semana, em que nos encontramos no mesmo horário da reunião de quarta e nos sintonizamos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, trabalhadora do bem. Preparamos a nossa garrafinha com água e rogamos a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que derrame bênção sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Divaldo Franco nos diz que o Espiritismo é o consolador das nossas almas. O Espiritismo é o consolador das nossas almas, mas o solucionador dos nossos problemas somos nós mesmos. E como é que vamos solucionar os nossos problemas? Através da prática do bem, do amor, como está lá no capítulo 5 do Cristo Consolador: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, nesse ideal de amor e de aprimoramento e aperfeiçoamento de nós mesmos, vamos voltar ao capítulo 17, capítulo maravilhoso do Sede Perfeitos, em que Kardec vai falar sobre os caracteres da perfeição, sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas. Kardec vai tirar lá do Evangelho de Lucas e de Mateus a fala de Jesus: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede perfeitos praticando a caridade, que é a benevolência, a indulgência para com todos, a abnegação, que se trata da superação das nossas tendências egoístas, renúncia dos nossos interesses particulares em prol do interesse coletivo e devotamento, dedicação à causa do bem, do amor, da justiça, da caridade e de todas as virtudes exemplificadas e vivenciadas por Jesus. Neste capítulo do Sede Perfeitos, nos vem assim à mente que um dos objetivos da religião é o aprimoramento e a perfeição. Um filósofo perguntou ao Dalai Lama qual a melhor religião. Qual a melhor religião? E contou
que o Dalai Lama, né, um monge budista, olhou bem nos olhos deste filósofo e disse que a melhor religião é aquela que mais te aproxima de Deus. A melhor religião é aquela que mais te aproxima de Deus. A melhor religião é aquela que te faz melhor. Então, este é o lema da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, nos tornarmos melhores. E fora da caridade não há salvação. E se Deus é a nossa meta, o próximo é o caminho. Se Deus é o nosso objetivo, o próximo é a ponte. E olhando na vida daqueles seres que são referências sobre bondade e vivência da verdadeira caridade, encontrei no canal do YouTube uma passagem que o próprio Chico Xavier conta, entrevistado por Hebe Camargo, de um encontro que ele teve com uma moça, Valéria. Chico conta que durante muitos anos visitou uma amiga que havia se tornado paralítica e muda. E o Chico, de acordo com as suas possibilidades, na época que eram poucas, levava um pacote de biscoitos, levava um bolo, um doce qualquer nas suas visitas. E sempre falava naquela casa com a dona Laura e com Valéria, que era a moça paralítica. O Chico a estimulava a dizer uma palavra. E ele falava assim: Valéria, diga Deus. E ela tentava e não conseguia. Diga Jesus, Valéria. E ela fazia um esforço. E o Chico, durante 6 anos, visitando regularmente Valéria, insistia com ela. Até que um dia ela estava assim, acometida de uma gripe muito forte, mas o Chico disse-lhe: Valéria, faça um esforço, minha irmã. Faz tempo que a dona Laura, sua irmã, não ouve a sua voz. Faça um esforço e diga pelo menos Jesus. E o Chico conta que ela olhou demoradamente, fez um esforço muito grande e conseguiu falar a palavra Jesus. Jesus. E o Chico ficou muito emocionado e sempre que ele ia visitá-la, ele falava: Valéria, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Jesus andou no mundo, curou tanta gente. Vamos orar para que ele possa te curar, para que possa te amparar. E assim o Chico conseguiu que ela falasse a palavra Jesus. Depois ela foi acometida de uma gripe muito forte e desencarnou. O tempo passou e aí o Chico, já morando depois em Uberaba, certa vez começou a sentir fortes dores no peito e contou que vinha um espírito de muita luminosidade, mas que ele não conseguia ver o rosto. E este espírito, enquanto ele dormia, lhe fazia passes na altura do cardíaco. Depois, o Chico teve um infarto. Teve um infarto e foi tratado em casa, a pedido dos médicos, e ficou lá em casa sendo tratado.
em particular, em especial, por esse espírito que ele distinguia ser uma mulher, mas não sabia quem, que vinha regularmente e lhe aplicava passes na altura do coração. Ele se restabeleceu, melhorou e disse àquele espírito: minha irmã, eu te agradeço muito pela ajuda, pelo seu devotamento para comigo, você tem vindo me transmitir o passe nessa região do tórax, sobre o coração, e eu estou muito grato, e agora que estou melhor, desejo orar por você, mas não sei o seu nome para que eu possa orar por você. E aí aquela mulher, né, aquele espírito com uma luminosidade muito grande disse: Chico, somos tão amigos, eu não vou lhe dar meu nome, eu vou dizer apenas uma palavra e você vai se lembrar de mim. E o Chico pergunta: será, minha irmã? E ela diz: eu tenho certeza. Então ela diz ao Chico: Jesus. E o Chico imediatamente se lembrou e disse: ah, Valéria, era você então? Como você está bonita! Não mereço a sua visita. E ela: sim, Chico, sou eu mesma. Eu vim lembrar os nossos sábados em que orávamos tanto. Lembro-me com emoção da última palavra que lhe pronunciei e vim trazer-lhe a confiança em Jesus. Então, novamente, ela colocou a mão sobre o peito do Chico e despediu-se. Então vejamos que o bem que nós imaginamos que fazemos ao outro, que é um conforto para o outro, um conforto para o próximo, esse bem volta para nós mesmos. Então fazer o bem é como se abríssemos uma conta no banco celestial, no banco do céu, e ali vamos depositando as nossas boas obras. E quando precisarmos, e certamente precisaremos, teremos com que sacar no futuro, nos momentos de vicissitudes, nos momentos de aflições, nos momentos de provas. Mas vamos lá. Kardec coloca no capítulo 17 do Sede Perfeitos o homem de bem. Diz-nos Kardec: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua pureza. Ele interroga a consciência sobre seus próprios atos e pergunta a si mesmo se ele não violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo aquilo que desejaria que o outro lhe fizesse. Esta introdução do homem de bem nos lembra muito a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz? Qual o meio ideal? Um meio que produzirá um resultado para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E a espiritualidade maior responde a Kardec: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec, então, vai fazer uma nova pergunta. Compreendendo toda a sabedoria dessa máxima e
pensando-se na dificuldade que está precisamente de conhecer a si próprio, qual o meio de chegar a isso? E aí Santo Agostinho vem e diz a Kardec: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse de todas suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Olha só, esta reflexão diária, noturna, da retrospecção do dia, juntamente com a oração, rogando a Deus e ao anjo da guarda que venha nos esclarecer, nos diz Santo Agostinho que adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Então temos aí um método para nos aperfeiçoarmos, um método de autoesclarecimento, um método de autoaprimoramento. Santo Agostinho diz assim, formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes, e vai dizer, indagai com que intenção agistes daquela forma. Ou seja, um aprofundamento dessa retrospecção mental. Vamos passar em revista as nossas ações e vamos nos indagar qual a nossa intenção. E se nesse processo nos censurarmos de alguma coisa que fizéssemos e nos questionarmos, ficarmos em dúvida, será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Pensai assim, e se essa ação fosse feita por uma pessoa antipática a mim, por uma pessoa que eu não tenho assim aquela simpatia espontânea, se ela fizesse isso, eu censuraria? Se eu censuraria nela, também tenho que censurar em mim. E Santo Agostinho vai mais além ainda. Pergunta que nós devemos fazer: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao adentrar o mundo dos espíritos, onde nada há oculto, eu teria que temer o olhar de alguém, né? O próprio Cristo disse lá no Sermão da Montanha: nada há oculto que não venha a ser sabido, nada há escondido que não venha a ser revelado. Se não for revelado nesta vida, será revelado no plano espiritual. Será que eu tenho motivos de envergonhar-me? Se tenho, estou em tempo ainda de procurar reparar este ato, de reparar o mal, de atenuar as consequências, porque está na lei divina o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, o conhecimento de nós mesmos é a chave do melhoramento individual.
né? É a chave do melhoramento individual. Mas vamos voltar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos voltar nas qualidades que Kardec elenca ao homem de bem, né? Nas qualidades que Kardec elenca ao homem de bem, ao ser de bem, né? O homem de bem deposita fé em Deus, deposita fé na bondade de Deus, na sua justiça, na sabedoria de Deus. Então, o homem de bem tem uma fé, uma convicção, uma certeza em Deus, na bondade de Deus, na justiça de Deus e na sabedoria de Deus. Sabe que sem a permissão de Deus, nada pode acontecer-lhe e se submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Lembremos lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 14, numa mensagem maravilhosa também de Santo Agostinho, em que ele diz: acreditai-me, crede-me, as duras provas são sempre o indício de um fim de sofrimento para o espírito, se ele as aceita sem murmurar. É um momento de elevação moral se ele aceita o sofrimento sem murmúrios, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e retribui o mal com o bem. Olha só, lembram-se daquele ditado? Amor com amor se paga, mas isso, quando é dito com ironia, né? Aqui não. Aqui o mal é retribuído com o bem. O homem de bem toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Aliás, o desinteresse pessoal é um dos indícios de elevação moral. A criatura está fazendo o bem sem interesse nenhum. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer bem aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É cuidar do interesse dos outros antes de cuidar do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula, né, os proventos e perdas, fica medindo na balança, né, os ganhos e perdas de toda ação generosa. O homem de bem, nos diz Kardec, é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança conflitos em discussões estéreis junto àqueles que não pensam como ele.
Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica aos outros com palavras malévolas, certo que prejudica a si mesmo. Aquele que fere aos outros com o seu orgulho, o seu desprezo, o melindre, que não recua diante da ideia de causar sofrimento ou uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, quem age assim falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor, de Deus. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E a exemplo de Jesus, perdoa e esquece todas as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado, que está na própria oração do Pai Nosso, né? Perdoai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus mesmo disse: com a medida que medirdes, sereis medidos. Então temos que usar de indulgência, de benevolência para com todos, de misericórdia, indulgência para com as fraquezas alheias, porque nós também necessitamos de indulgência. Aquele que conhece-se a si mesmo verdadeiramente sabe das suas imperfeições, das imperfeições que teve, das imperfeições que tem, e sabe as que ele já dominou e as que ainda terá que dominar, né? E lembra-se da frase de Jesus: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Atirar a primeira pedra aquele que nunca errou. Nós não podemos atirar pedra nenhuma, porque nós temos os nossos erros, as nossas imperfeições. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem, que possa atenuar o mal. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte, para vencer as suas más tendências. Procura ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? O homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, pois sabe que aquilo que lhe foi proporcionado pode lhe ser tirado. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que pode dar a tudo que tem é a satisfação de suas paixões egoístas. O homem de bem, ele respeita todos os direitos que a lei dá ao seu semelhante. Aliás, Jesus já fala, né? Se a sua justiça não for superior à justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus, né? Ou seja, a nossa justiça, ela tem que ser superior das convenções humanas. Enfim, estudando ali o capítulo 17, o Sede Perfeitos,
que nós temos lá nele os caracteres da perfeição, o homem de bem, o bom espírita. Nós temos o item, o dever, o item também, a virtude. Nós temos ali inúmeros subsídios para o nosso estudo, para a nossa reflexão e para a nossa mudança interior. Com fé, com determinação, com bom ânimo, com paciência para conosco, com coragem, para que possamos vencer as nossas más tendências e cultivar as nossas potências, os potenciais da alma, que todos nós temos, porque todos nós somos herdeiros da centelha divina que habita em nós. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, que possamos revigorar a nossa fé, sermos fortalecidos no amor e na sabedoria em Cristo Jesus. Até o próximo encontro. Fiquemos todos na paz de Deus e de Jesus. Que assim seja. Forte abraço.